Olá, bem-vindos ao curso de Suporte Básico de Vida do Projeto Ressuscite, baseado nas diretrizes da American Heart Association de 2017. Eu sou Renata Carneiro da Cruz, médica do Cefet RJ. Como objetivos do curso temos entender o que é suporte básico de vida, parada cardiorrespiratória e suas causas, quais são os tipos de engasgo, aprender a reconhecer que uma pessoa está em parada cardiorrespiratória e o que fazer para ajudá-la, aprender a fazer massagem cardíaca, abrir as vias aéreas e fazer respirações artificiais, além de usar o desfibrilador externo automático. Também aprenderemos a fazer manobras de desobstrução de engasgo. Vamos começar. O que é suporte básico de vida? Suporte básico de vida consiste em manobras de ressuscitação para manter a circulação e as vias aéreas abertas da pessoa e a respiração da mesma que está em parada cardiorrespiratória até que a equipe de saúde assuma ou que a parada cardiorrespiratória seja revertida. Esse curso é focado em situações de parada cardiorrespiratória fora do trauma, ou seja, em situações de trauma, como acidentes, quedas de grandes alturas, atropelamentos e acidentes de carro. Não devemos usar esses tipos de manobra. Devemos ligar para o SAMU e esperar que os mesmos atuem nas vítimas e não mexer nas vítimas. Fora desses casos, poderemos agir com as manobras aprendidas nesse curso. Qual a importância desse curso? Metade das paradas cardiorrespiratórias ocorrem fora do hospital e a cada 1 minuto que a pessoa está em parada cardiorrespiratória, reduz-se em 10% sua chance de sobrevivência. Logo, em apenas 6 minutos sem receber as manobras de reanimação, diminuímos em 60% a chance dessa pessoa sobreviver. Já com as manobras, aumentamos de 2 a 3 vezes a chance de sobrevivência dessa pessoa. Mas afinal, qual é a definição de parada cardiorrespiratória? Parada cardiorrespiratória é a interrupção da circulação de sangue gerada pela incapacidade do coração de bombear esse sangue para todo o corpo de forma adequada. Para entendermos melhor as causas de parada cardiorrespiratória, é necessário entendermos como nossa vida é mantida. Para a manutenção da vida, é necessário que o cérebro comande a nossa respiração, ali os pulmões, e também é necessário que o coração tenha a capacidade de bombear o sangue de forma organizada e que haja volume de sangue o suficiente para circular. O coração possui um sistema elétrico próprio, que é capaz de gerar um ritmo organizado e promover a ejeção do sangue. Diante de situações de falta de sangue que chegue a esse coração, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, que é a principal causa de parada cardiorrespiratória nos adultos, ocorrerá um sofrimento desse coração e uma alteração do ritmo. O ritmo ficará extremamente desorganizado e o coração passará a fibrilar, que é uma situação em que ele treme e é incapaz de ejetar o sangue. Nessa situação, torna-se primordial, além de fazermos as medidas de suporte básico de vida, nós usarmos um desfibrilador externo automático, que vai gerar um choque no peito da vítima e vai tentar resetar, zerar o ritmo desse coração numa tentativa que o próprio corpo volte a assumir um ritmo normal. Então, essa situação é a principal causa de parada cardiorrespiratória em adultos. Também pode ocorrer uma parada cardíaca ali, uma desorganização do coração, se ocorrer, por exemplo, uma bolada no peito ou um trauma no peito de forma intensiva, e também vai se tornar muito importante nessa pessoa que teve um colapso súbito, dar um choque no peito dessa pessoa. Vamos falar também das principais causas de parada cardiorrespiratória em crianças, que são justamente as causas respiratórias, como quadros descompensados de asma, bronquite, situações de engasgo, sufocamento, asfixia e situações de diminuição da pressão arterial, como em situações de desidratação grave.
E essas situações nas crianças geralmente levam a situações em que o coração vai ficar fraco no batimento, mas ainda tendo um ritmo organizado, ou então ele vai parar o batimento. Então, nessas situações, não teríamos uma indicação de dar um choque nessa criança. O que precisaríamos de fazer seriam as manobras de suporte básico de vida. Mas ainda assim, é sempre importante checar com o desfibrilador externo automático, que abordaremos logo mais à frente. Para a abordagem das pessoas que estão em parada cardiorrespiratória, dividiremos as pessoas em 3 categorias. Os primeiros, os bebês menores que 1 ano. Depois, teremos as crianças maiores que 1 ano até antes da entrada da puberdade. Para fins de suporte básico de vida, definiremos que adolescentes e adultos são pessoas, no caso nas meninas que já possuem mama, que já entraram na puberdade, ou então no caso dos meninos que têm pelos no peito ou na axila. Então já entraremos na abordagem de adolescentes e adultos. Abordagem da vítima. Primeiro de tudo, verifique a segurança do local e só aborde a vítima se ela estiver em local seguro. Ajoelhe-se ao lado da vítima e deixe só um dos joelhos no chão. Faça estímulo tátil e verbal, chamando pela vítima. Caso a vítima não responda, cheque a respiração da vítima. Cheque se há elevação do tórax. Caso a vítima não responda e não respire, ela está em parada cardiorrespiratória. Chame por ajuda e peça que liguem para o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência 192, e busquem um desfibrilador externo automático. Se você estiver sozinho e dispuser de celular, você mesmo vai ligar para o 192 e deixar no Viva Voz. Se você não dispuser e estiver sozinho, busque por ajuda antes de começar as manobras e pegue o desfibrilador externo automático. É importante, ao falar com o SAMU, se identificar, falar seu próprio nome, dizer que está reanimando pessoa em parada cardiorrespiratória, o endereço em que está, a idade aproximada da vítima e pedir uma ambulância com desfibrilador externo automático. Em até 10 segundos do reconhecimento da parada cardiorrespiratória, devemos começar a massagem cardíaca. Nós devemos usar essa região mais gordinha da palma da mão para colocá-la ali justamente 2 dedos acima do final do osso externo. Devemos manter os nossos braços estendidos e jogar a força do nosso tronco sobre o tórax do paciente. Devemos comprimir de forma rápida, que é 100 a 120 compressões por minuto, forte, no mínimo 1/3 da profundidade do tórax. Permitir o retorno total do tórax, minimizar as interrupções, menos do que 10 segundos de interrupção por vez. Devemos realizar 30 massagens cardíacas para 2 respirações. Logo que completarmos 30 massagens cardíacas, devemos abrir as vias aéreas do paciente, elevando seu queixo, hiperestendendo a sua cabeça e avaliando se há corpo estranho. Nunca devemos fazer varredura digital às cegas, ou seja, se você não observar nenhum corpo estranho ali, você não deve colocar o seu dedo ali para vasculhar. Se você observar um corpo estranho, você deve fazer manobra de pinça com seu indicador e com o seu polegar para retirar aquele corpo estranho. Nós devemos fornecer 2 respirações boca a boca, englobando a nossa boca na boca do paciente, ejetando o ar por 1 segundo e observando a elevação do tórax, que deve ser leve. Preferencialmente, devemos usar uma máscara protetora para a realização das respirações. À medida que nós ejetamos esse ar ali na boca do paciente, nós devemos fechar o seu nariz para evitar que o ar escape. Assim que o DEA estiver disponível, você deve ligar o DEA e seguir suas ordens. Caso a vítima esteja com a pele molhada ou em cima de uma poça de água, você deve removê-la de cima da poça de água, secar a pele da vítima primeiro para evitar risco de queimadura caso seja necessário chocá-la.
Logo depois, você deve colocar uma das pás logo abaixo da clavícula direita, assim como indicado no desenho das pás, e a outra perto do mamilo esquerdo. E seguir as ordens do DEA. O DEA primeiro vai checar o ritmo e, caso ele indique o choque na vítima, você deve recomendar. Primeiro, você deve se afastar e recomendar que todos se afastem. Logo depois, aplicar o choque na vítima e retornar às manobras de compressão torácica, de massagem cardíaca. Caso ele não indique o choque, você também deverá retornar às manobras de reanimação.